Alô você, telespectador da TV Mar Canal 25, grande abraço para todo mundo. Estamos no ar com mais um programa Segurança em Foco nesta sexta-feira. Como você já sabe, o programa que tem a participação de especialistas para poder discutir de uma maneira muito ampla e profunda os aspectos relacionados à segurança pública, não só em Alagoas, mas também no Brasil. Os assuntos da atualidade também são temas aqui do nosso programa, que é exibido neste exato momento pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar, através da internet. As nossas redes sociais também disponíveis, né, as nossas ferramentas pelas redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram e o YouTube, que também servem para você como parâmetro aí nessa condição em que você pode colocar as suas mensagens, interagir com a produção do programa. Nosso WhatsApp 981079872. Entre os temas do programa de hoje, a redução da violência em 10 municípios, uma matéria da Gazeta de Alagoas. Esta semana, a TV Mar Canal 25 recebeu aqui também no estúdio o secretário Lima Júnior, conversou com o Mauro Vedequim. Nós vamos reproduzir daqui a pouco o que ele colocou a respeito desta redução, em que o governo, claro, comemora, o governo de Alagoas, através da gestão de Renan Filho, para poder também, nesses números, trazer o posicionamento oficial do governo diante dessa matéria da Gazeta. E a violência contra a mulher está também no processo hoje, na pauta, para que a gente possa colocar em discussão com a participação do Flávio Saraiva, especialista em segurança pública, o nosso Geraldo Magela, historiador, consultor e com amplo olhar social, e o Leonardo Moraes, presidente da Abraquina Alagoas, ele que tem um profundo conhecimento jurídico e representa também a Associação dos Advogados Criminalistas do nosso estado. Tudo isso a partir de agora, no Segurança em Foco, que vem com todos os detalhes daqui a pouco, nesta sequência da programação da TV Mar Canal 25. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. O Prefis 2017 está nos últimos dias. Se você ou sua empresa tem débitos notificados de ISS ou comprou um imóvel até 2015 e ainda não pagou o ITBI, aproveite os parcelamentos e descontos para ficar em dia com a Prefeitura. Mas atenção, o prazo final é dia 30 de julho. Acesse maceió.al.gov.br e conheça as condições de negociação. Prefis 2017. Ganha você, ganha a cidade. Prefeitura de Maceió. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT. Prefeitura de Maceió. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Vai fazer uma reforma ou construir uma casa? Já ouviu falar em construção sustentável ou bioconstrução? As chamadas construções sustentáveis são aquelas em que a preocupação ecológica está presente do projeto ao acabamento e ocupação dos moradores.
A ideia é usar materiais que não agridam o ambiente, mas que possam ser aproveitados no próprio local, como a terra, por exemplo. Procure usar técnicas como o pau a pique, o adobe, super adobe ou o cobre, que utilizam a terra como principal material para a construção. No local de onde você tira a terra, pode ser feito um reservatório para a coleta de água da chuva. E para a energia, você pode buscar o uso de fontes renováveis, como a energia solar. Use fibras vegetais no lugar das fibras de vidro ou sintéticas. Os fardos de palha e o bambu, por exemplo, formam estruturas muito resistentes e podem ser usados para fazer o telhado, as paredes, revestimentos acústicos e térmicos. Prepare a argamassa com solo-cimento, que é uma mistura feita de areia, argila, cimento e água, ideal para revestimentos de pisos e paredes. Use tintas, solventes, vernizes e impermeabilizantes à base de óleos vegetais. Reutilize cerâmicas fazendo lindos mosaicos. Construa sua casa em contato com a natureza. More bem e seja um consumidor sustentável. Mais uma vez, um abraço para você. Olha só, vamos começar aqui o Segurança em Foco. A reportagem da Gazeta de Alagoas trouxe um ranking com 10 municípios daqui do estado que não apresentaram nenhum homicídio este ano. O ranking tem início com Belo Monte, seguido por Palestina, onde o último homicídio nessas cidades ocorreu em 2014. Pariconha e Senador Rui Palmeira registrando o último assassinato em 2015. E, na sequência, Pindoba, Carneiros, Batalha, Maravilha, Santa Luzia do Norte e Poço das Trincheiras, mostrando que a última morte foi no ano passado. O secretário de Segurança Pública, o Lima Júnior, esteve aqui no estúdio da TV Mar na última terça-feira e comentou sobre esses índices. Nós vamos ver agora um pouquinho do que ele colocou aqui durante a sua participação no TV Mar News, para que a gente possa abrir o Segurança em Foco com, mais uma vez, os nossos integrantes nesta sexta-feira. Vamos acompanhar. Então tá certo. Enquanto o pessoal vai levantando ali o processo, nós vamos daqui a pouco trazer a participação do secretário Lima Júnior nessa abertura com o VT, em que ele coloca esse processo mesmo de comemoração. Eu não diria uma comemoração, porque você comemorar uma condição como essa, né, acaba sendo... o fato é que os números atingidos são pontos que hoje a imprensa está mensurando com alegria, o fato dessa não participação de homicídios nesses municípios. O secretário Lima Júnior já está no ponto, vamos trazer ele a partir de agora. Secretário, eu queria falar agora desta manchete que a Gazeta de Alagoas nos trouxe nesse fim de semana. Eu imagino que isso realmente também tenha muita felicidade, né, de saber que 10 municípios já não registraram homicídios. A que se deve isso, um dado tão importante como esse? É um trabalho firme, um trabalho técnico e com o apoio do governador Renan Filho. Nós temos hoje na Secretaria de Segurança Pública pessoas técnicas que têm a predisposição de deixar um marco de redução de índice de violência. Então, todos que fazem a mesma situação, todos que estão no comandamento das unidades, das delegacias, das corporações, das instituições, tem um objetivo único, desprovido de qualquer tipo de vaidade, que é combater o crime e trazer números aceitáveis de violência para o nosso Estado. Não é só em homicídio. Nós temos um resultado muito significativo, que para mim é tão significante quanto a redução de homicídio, que é a redução de assalto coletivo. Então, tivemos uma marca histórica no mês passado, de 24 assaltos em um mês, onde a média em Alagoas, e especialmente em Maceió, que é concentra o maior número de assaltos, de 150. Nós caímos para 24. E até hoje, no dia 25, nós temos um registro de 15 assaltos coletivos no mês de julho. Isso demonstra o empenho que todos estão trabalhando em defesa, principalmente, do menos privilegiado. Muito bem, está aí a participação do Lima Júnior. Eu vou perguntar inicialmente para o Flávio Saraiva, que é o nosso consultor em segurança pública. Com sua experiência, Flávio, eu gostaria que você falasse um pouquinho também dessa condição, né, na área de segurança. A que atribui a redução desses homicídios depois dessa matéria da Gazeta? De fato, um bom trabalho da segurança pública, o trabalho elogiável do secretário Lima Júnior e seus auxiliares mais diretos, né, que são o comandante da PM, o Sampaio e o delegado-geral, Paulo Cerqueira.
Mas quando a gente observa esses 10 municípios, né, tem alguns que foram citados que tem pouca expressão econômica, e por ter pouca expressão econômica, tem poucos eventos que atraiam tantas pessoas. Aí tem que ver também o número de habitantes nesses municípios, né? Porque um homicídio é significativo, aí passa a ser 100%, né? Houve um aumento de 100%, e não é o caso. Mas o que Alagoas tem que fazer não é a simples análise estatística, você tem que fazer a análise criminal. Por que é que esse fenômeno, esse bom fenômeno acontece, que não tem os homicídios nesses municípios? Agora, você não pode comparar, por exemplo, Belo Monte, Palestina, com São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos é uma base para ser estudada, uma base de dados para ser estudada. Por que ocorre isso? Eu conheço de perto o trabalho do delegado regional, o delegado Nilson Alcântara, que tem um excelente entrosamento com a Polícia Militar. Eles têm uma integração de fato. Eles se reúnem diariamente, para tratar de assuntos relacionados à segurança pública de São Miguel. Eles realizam muitas operações. Quando a polícia realiza muitas operações que prende traficantes, e os traficantes são os principais homicidas, você começa a desarticular grupos criminosos. No que você desarticula e prende, aí demora um pouco para se formar um outro grupo, e sabendo esse novo líder que surge, ele está sabendo que a polícia também está atrás dele. E que se não ocorrer homicídio, ele pode até traficar sem uma ação mais efetiva da polícia, porque o tráfico sem violência assim, não é que seja aceitável, né? Mas o que se reclama é do homicídio. E não havendo homicídio, a polícia não vai na periferia para fazer local de crime, não vai chamar testemunhas, né? Enfim, ao elucidar o homicídio, a polícia está trazendo um traficante para as grades. E aí tem que se verificar também. São Miguel tem uma coisa que precisa ser também analisada. Como é que está a economia desse município? O fechamento das usinas impacta na violência de uma forma para elevar os índices ou para baixar? Que são coisas diferentes. Mas isso oferece respostas, né, Flávio? É isso que você está... tudo precisa de uma razão, de uma motivação. E pelo que você vem colocando aí, pelo que eu compreendi, é que é preciso também encontrar respostas para toda essa situação, né? Por que esses números eles não estão mais existindo? Porque se você pega numa condição como essa, o Magela está aqui do nosso lado e o Leonardo também, o município de Pindoba, que teve um histórico de violência no ano passado, teve seu último homicídio em 2016. Mas esse o exemplo de Pindoba é uma análise muito interessante, porque o que era que ocorria em Pindoba? Um grupo de pessoas de uma mesma família resolveram fazer da bandidagem um meio de vida. E como a polícia foi efetiva na prisão deles, e alguns já até, entre eles mesmos, já se mataram, enfim. Acabou esse reduto de banditismo em Pindoba, né? Esses bandidos não existem mais. E uma outra coisa fundamental, a pacificação política lá. Quando entrou o Maxwell Tenório, ele conseguiu pacificar a política de Pindoba, unindo o que era rival em torno do nome dele. E isso é um aspecto que impacta decisivamente na violência, porque não vai haver discussão sobre política, tem um gestor que é aceito por todo mundo, e quando você vai ver, pelo histórico de Alagoas, que tem um histórico de violência política muito grande, isso certamente impacta. Com certeza. Se você tem 2, 3 eleições, a eleição municipal, que é a mais aproximada, que não há disputa acirrada, certamente isso impacta positivamente nos números da violência. Magela, um abraço para você, um abraço também para o Leonardo, também depois da participação do Flávio. Mas, Magela, diante de uma situação como essa, como pensar que não existe homicídios depois dessa matéria da Gazeta, uma matéria muito bem feita, por sinal, em que a Secretaria também vem mostrando esses números pelo que colocou, mas desse processo em cidades que também, muitas vezes no passado, já tivemos registros daqueles chamados homicídios por causas banais. Aquela discussão de bar, uma briga de um marido com a mulher e de repente a coisa não dá certo, um caso amoroso que não deu certo.
Gostaria que você trouxesse sua análise diante de tudo isso também, a respeito desses números em que se registra alguns municípios de Alagoas que já não tem mais esse registro de homicídio já há um bom tempo. Bom, esses municípios todos aí, esses 10 municípios estão entre os 102 municípios de Alagoas de menor população. Pindoba deve ter algo como 3 mil habitantes no máximo, acho que nem tem isso. Tanto é que no número de Bolsa Família, por exemplo, Pindoba tem algo como 300 e poucas famílias no programa Bolsa Família, que é bastante significativo para a população. Né? Proporcionalmente. Palestina também regula isso aí, 3 mil e poucos habitantes. Então, você está... Nenhum desses municípios tem, por exemplo, 8 mil habitantes. Que já não... 8 mil habitantes, você tem condomínio aqui em Maceió com 8 mil habitantes. Então, como se fosse uma mesma família, né? Todo mundo ali, né? Então, veja que a atividade mesmo da polícia nesses locais. Quantos policiais tem nesses locais? Sim. Porque, naturalmente, não é só... Se você fizer um levantamento nos últimos 10 anos, quantos homicídios tiveram nessa cidade? Se for questão numérica. Então, é baixo, sempre foi baixo. Essa análise que o Flávio fez é correta. Você tinha disputas políticas nesses locais, então você tinha disputa política que era resolvida na bala. Isso. Então, como essa disputa deixou de existir, ou porque houve os principais litigantes morreram, ou porque houve uma composição política, então esse tipo de criminalidade ele reduziu significativamente. Em muitos casos nem existe mais, como é o caso de Pindoba. Né? Então, agora, quando você pega a cidade como São Miguel, tem isso que o Flávio falou, de uma ação conjunta permanente, o que deveria ser em todos os grandes centros, essa ação de São Miguel, teria aqui em Maceió, teria em Arapiraca, em Palmeira, em Penedo, em Santana, etc., em União dos Palmares, que Marechal Deodoro, o índice é alto. Sim. Então, como isso não tem, você, como matéria jornalística, está perfeito. 10 de 102 municípios. Sim. Veja que você tem 10% dos municípios de Alagoas não tem homicídio há um ano. Isso é fantástico. Agora, e como tirar Alagoas desse patamar alto do ranking que Alagoas está disputando entre os primeiros? Como tirar Maceió entre os primeiros lugares? Maceió, quando é medalha de ouro, é de prata ou de bronze, mas está sempre no pódio. Então, como você fazer isso? Porque essa análise dos números, ela é importante. O bom tratamento estatístico é fundamental para planejar a segurança pública. Mas e os outros, o que a gente fala sempre aqui, e as outras instituições do Estado que tem que estar integrada? A polícia não vai resolver todos os problemas, é impossível. Se reduzir a violência só com a polícia ou com as polícias. Não haverá isso constantemente. Durante um determinado momento, você consegue desarticular os principais polos de violência e, sobretudo, os homicídios. Mas como você evitar que o jovem entre na criminalidade? Como você oferecer opções que não ao crime para a juventude e para quem está desempregado, para quem está na faixa de exclusão? Então, esse aqui é o fato. Maceió tem 55 mil famílias no Bolsa Família. Sim. E tem 133 mil famílias incluídas no Cadastro Único da Assistência Social, ou seja, que estão aptas a entrar no programa Bolsa Família. Como o Bolsa Família está reduzindo cada vez mais, então você tem aí apenas 55 mil famílias que têm renda entre 0 e meio salário mínimo. E 1/4 do salário mínimo é o que se habilitam para o programa Família. Então, que tipo de renda você tem em Alagoas, em Maceió, para você colocar as pessoas no mercado? Sim. Que tipo de escola você tem? Só nesse grupo do programa Bolsa Família, tem 55 mil crianças que não vão à escola. Só nesse grupo. Se qualquer internauta entrar no site da Secretaria Municipal de Educação e pegar o documento chamado lá, Memorial da Educação Infantil, está lá 56 mil crianças que estão fora das salas de aula, que não é do Bolsa Família só. Criança sem educação significa... Então, estou falando de criança de 0 a 5 anos, na faixa de 0 a 5 anos. Então, quantas dessas cidades
tem 56 mil habitantes em Alagoas. Quantas cidades? São poucas cidades. Pouquíssimas cidades. Se juntar todas essas 10, não dá isso. Verdade. Então, essa análise é que nós temos que fazer. É que o governo do Estado tem que fazer. É importante reduzir, é fundamental reduzir. Agora, como integrar? Os centros integrados de segurança pública é bom, é fundamental, mas e as outras áreas? Assistência social, educação, cultura, infraestrutura, iluminação, a integração com os municípios, cobrar a responsabilidade dos municípios. Muitos desses municípios, cara, o prefeito vai alegar, nós não temos condições. Tem condições, porque você já tem uma rede de funcionários, você tem uma rede pública de educação, que tem lá merenda, tem professor e tem os prédios. Então, na hora que você integra com a rede pública do Estado, o que o município não tem, o Estado pode suprir. O que os dois podem fazer junto é muita coisa, não é pouca coisa. É muita energia canalizada para um só ambiente. E aí você vai ter a liberação da área de segurança para atividades outras que não só essas. Leonardo, o município de São Miguel dos Campos, que foi citado aqui até mesmo pelo próprio Magela e pelo Flávio, essa condição ainda registrou uma redução de 16,7% do seu índice de criminalidade, segundo a matéria. Também inovou no quesito de segurança pública e hoje é considerado o terceiro município mais seguro do Brasil, segundo a matéria, e também pelo ranking feito através de uma empresa chamada Conecta Smart, né? Consultoria Urban System. O município situado na Zona da Mata abrange 62 mil habitantes, distribuídos em 16 bairros. Essa condição, pelo que você está analisando, existe também no âmbito jurídico um olhar a respeito dessa condição, e eu gostaria que você trouxesse sua análise. Infelizmente, Bom dia, Leonardo. Infelizmente, a constatação que eu vejo é que isso não acontece. Pode acontecer em situações pontuais, mas em âmbito geral, né, como uma política dos poderes ligados à área judiciária, isso não acontece com tanta frequência assim. Esses números devem ser comemorados. Claro que eles se referem apenas à reportagem em relação ao homicídio, que é o fato mais grave. Se há um ano, 10 municípios não acontecem homicídios, isso é um número, sim, que deve ser comemorado, em um aspecto objetivo. Sim. Mas a pergunta é importante: por que não aconteceram homicídios nesses locais? Será que foi pela implementação de políticas públicas feitas pelo Estado, como a Magela disse, com a integração entre saúde, educação, segurança pública, assistência social, infraestrutura e assim por diante? Ou se deu por um aspecto meramente econômico ou populacional? Porque em um município com a quantidade menor de pessoas, cujos conflitos que aconteciam no passado e as pessoas responsáveis por isso ou estão presas ou se entenderam entre si, deve ser levado sim em consideração. Sim. Então, o Estado comemora esses números, mas deve ser observado qual foi a participação efetiva do Estado através de políticas públicas para que isso não acontecesse. Eu acompanhei atentamente a entrevista, li também algumas reportagens, inclusive da Gazeta, né, sobre esses números, mas eles refletem o número de homicídios, que foi 0 em um ano nesses municípios, mas eles não revelam qual foi a política pública aplicada para que isso aconteça. Porque é possível que a gente comemore hoje e amanhã em cada um desses municípios ou outros aconteçam mais mortes. Então, o interessante é esse, é comemorar os números, mas saber o que foi feito para isso e o que pode ser feito. Se a política pública foi realizada, tranquilo, vamos adequar esse modelo a outros municípios, observando, obviamente, a sua realidade. O modelo que é aplicado em Pindópolis não vai ser aplicado em Arapiraca, sim, por exemplo. Sim. Né? Respeitando a particularidade de cada município. Isso, né? Tanto a população como o aspecto econômico, né? O número de crimes que acontece deve ser observado. E também, já estendendo um pouco mais a questão da pesquisa, observar no aspecto da violência o que acontece em relação aos outros crimes, né? Qual é o diálogo feito entre os órgãos públicos, seja o judiciário, seja o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Nesses locais, a Polícia Militar, houve o policiamento ostensivo, o número se deu por uma ação efetiva do Estado ou é uma mera coincidência? Então, isso deve sim ser observado. Mas, logicamente, pelo fato de estar um ano sem haver mortes nesses municípios, é um número que sim, que deve ser comemorado. Eu tenho, no segundo tema do programa reservado, depois da participação de vocês, eu tenho duas fotos
Eu vou pedir para que a minha querida Joyce, nosso Arthur, coloquem também agora, para que a gente possa já encaminhar nesse mesmo processo de discussão o segundo tema do programa de hoje, que é violência contra a mulher. Está aí o Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do país e, por que não, uma das maiores cidades do mundo. O Magela, todas as sextas-feiras, fala desse momento que o Rio de Janeiro é parâmetro, está afundando em crimes, assaltos, sequestros, tráfico de drogas, arrastão nas praias, e o governo parece não conseguir encontrar uma solução para este problema. O Rio de Janeiro, hoje, nesse processo de violência contra a mulher, qual a análise que você faz desse aumento da violência do Rio? Como resolver essa situação? E nesse processo, precisamos aqui em Alagoas, que tem uma certa distância desse problema, especificamente no Rio de Janeiro, mas estar tão preocupados, Flávio, na sua opinião? Muito preocupado, porque se no Rio der certo, né, a bandidagem ganhar, que já está ganhando, né, se isso se espalhar pelo país, é o fim. Hoje o Bom Dia Brasil noticia que há uma grande evasão já de quadros da Polícia Militar. Os policiais militares não querem mais permanecer na tropa. Salários baixos, atrasados e o risco de vida impressionante. São 91 policiais militares assassinados só este ano. Vocês já imaginou se tivessem sido assassinados 91 médicos, 91 engenheiros, 91 professores, Sim. 91 ativistas. Não, jornalista basta um. Basta um que aí já acaba o mundo. Um ativista LGBT, enfim. E o mundo já teria acabado. Agora, como é policial, a polícia tem que morrer. 91 não causa indignação a ninguém, a não ser aos familiares, né? Se o secretário todo dia fosse acompanhar o enterro de um policial, ele não acho que ele nem trabalharia mais, né? Então, o Rio é um exemplo que tem que ser, um caso que tem que ser muito, muito cuidado. E chega o ministro da Defesa e dá uma entrevista ontem, impressionante a entrevista dele, eu não conseguia abstrair quase nada. Ele disse que vai fazer uma operação em segredo, que não vai ter data marcada, mas que já está lá, com os efetivos, e dizendo que não vai dizer a tática, mas disse que não vai ocupar, como fez antes. E assim, né, mais uma entrevista, não sei, acho que é para fato político, enfim. Dá a impressão de que não sabe nem por onde começar, né? Me deu essa impressão que ele não sabia muito bem o que estava falando. Um dirigente do nível máximo da defesa do país, ele deveria ter se dispensado daquela entrevista. Sim. E apresentar os resultados do que ele vai fazer, né? Então, o Rio, você vê que o crime está compensando. Feira livre de produtos roubados. Os portos já estão com redução de cargas, porque as empresas não querem mais trazer cargas para os portos do Rio de Janeiro. As empresas transportadoras via terrestre, pior ainda. Enfim, o Rio já corre sério risco de desabastecimento. Os seguros de veículos, os seguros de logística, as seguradoras nem querem mais, porque é um fato, ele vai segurar o que não tem defesa nenhuma. Então, o custo do Rio acima em relação da violência. Carros blindados, a fila é inimaginável. Hoje você tem dinheiro, você tem o carro, enfim, você é um rico, quer blindar o carro aí, você não, vai ter que entrar numa fila no Rio de Janeiro. Com certeza. Coisa que em outras épocas era um privilégio para poucos, né, a questão do carro blindado. E hoje não existe nem capacidade de atender uma demanda como essa, né, Flávio? E o fluxo, assim, no Rio teve muito, aí teve algum sucesso na segurança, baixou, aí veio para o Nordeste. Recife teve uma demanda muito grande de blindados. Aí conseguiu respirar na segurança pública, diminuiu a demanda. Outro tempo foi o Fortaleza, que tinha muito sequestro e o pessoal mais rico, né? Mais endinheirado, teve uma demanda específica. E aí o Brasil vai se blindando e o bandido fazendo a festa. É muito difícil assim, a gente projetar um horizonte favorável. Enquanto assim, a gente não vê soluções. Você vê, aumenta o número de latrocínios. Por que aumenta o número de latrocínios?
Porque o bandido já vai nervoso, né? E a sua vida não vale nada, a nossa vida não vale nada. O dedo no gatilho dele, fazer esse gesto aqui significa você morrer ou permanecer vivo. E aumenta. E aumenta porque cada vez mais jovens entrando por latrocínio. Jovens inimputáveis, né? Que são os menores de 18 anos. Aí menor, eu acho que vocês já viram nas mídias sociais, crianças dizendo, vou sair daqui, quando eu sair eu vou matar a polícia, vou matar quem reagir ao assalto, enfim. Então, é um país que precisa dar um freio de arrumação para que essa coisa, o Rio não seja um exemplo a ser seguido pelo resto do país. Legado da Copa, das Olimpíadas, você acha que tem alguma relação, Mazela, isso aí? Tudo que está acontecendo hoje, estourando no Rio de Janeiro também? Tem tudo. Vi hoje, mas foi ontem, o fundo de pensão dos funcionários da SEDAI, que é a casal do Rio de Janeiro, o Eduardo Cunha está metido no roubo lá do fundo de pensão. Até nisso também. Tá tudo. Então, o Sérgio Cabral, Pezão, toda essa... É isso aí, esse é o legado. Desses últimos 14, 15 anos. Aí vem Garotinho, aí vem toda essa desorganização do Estado do Rio de Janeiro. Nesses últimos 20 anos, os caras trabalharam profissionalmente para acabar com o Estado e conseguiram. É uma obra perfeita de governo. Não é uma obra que tem começo, meio e fim, com prazo definido, não. Ela não tem prazo. Botaram para executar e estão conseguindo acabar com o Estado do Rio. Não é com o Estado, esse Estado que a gente... O senso comum. O Estado com as estruturas mesmo do Estado, né? Com polícia, com educação. A Universidade do Rio de Janeiro, uma das maiores universidades do Brasil e da América, está lá fechada. Não paga nem professor. Os professores sem receber. As principais pesquisas, inclusive na área de saúde pública, estão paralisadas lá, algumas já estão perdidas por falta de investimento e que tem prazo aquilo lá. Então, há uma desorganização e isso vai tomando conta. Quando chega na ponta, você está lá, com milícia, com tráfico, com tudo isso aí. Então, esse estágio de degradação do Estado do Rio de Janeiro não será fácil de resolver. A entrevista do ministro da Defesa ela é quase patética, se não patética, porque como ele é um político e ele fala uma linguagem para uma sociedade que não acredita, porque o presidente tem 96% de rejeição, quer dizer, ninguém acredita. Tem um presidente que ninguém sabe que é presidente, que não manda em absolutamente nada. Então, dizer que a defesa vai fazer um trabalho que não vai divulgar agora, etc. Mas, pelo menos, de toda essa cena montada, uma coisa eu acho que ele falou que merece uma reflexão. Não dá para fazer nada de força-tarefa para um mês ou para uma semana. Ou você tem uma atividade integrada de anos... Contínua, é verdade. E conjunta, não é só das Forças Armadas, não é só com Polícia Federal, com todo mundo e em todas as áreas, que aí envolve a educação, a assistência social, a infraestrutura, tudo isso aí. Então, você tem que reconstruir e integrar tudo em torno só da segurança e do desenvolvimento do Rio de Janeiro, para tirar o Rio de Janeiro da bandidagem. Então, se não for feito isso, essa integração, vai ser mais um discurso. No ano que vem, esse discurso vem mais forte, porque é um ano eleitoral, e todo mundo vai resolver o problema da segurança. O Rio de Janeiro vai ser o tema central da segurança. Então, se isso é o mote eleitoral, já começa agora. Sim. Então, a posição do Ministério da Defesa, a partir do que o ministro fala, só a única coisa que ele falou, que é uma coisa óbvia, mas em ser dito por ele... E até prevenção. Pelo menos você teria... mas vê que ninguém se pronunciou. Nem o governo do Estado, nem a Prefeitura do Rio de Janeiro, ninguém. Porque ele disse que não ia avisar o governador. Então intervém logo, cara. Ele faz logo a intervenção. Nessa posição, viu, Leonardo, pelo que você está acompanhando também, inclusive nesse processo, entra também a questão contra a mulher. E eu estou levantando esse tema porque no nosso contato aqui, nós sempre estamos discutindo dessa maneira. Foi assim semana passada, quando a delegada doutora Maria Angelita veio para cá, nós discutimos a questão da violência contra a mulher. E esses números também são números que assustam nessa condição.
Esta semana aqui mesmo em Maceió, você está ciente, todos aqui, né? Em um restaurante, colocou uma câmera e viu que um cidadão meteu a tapa lá, uma bofetada lá numa mulher que estava sentada na mesa com ele. E de imediato o batalhão de policiamento de trânsito que fazia ronda na região foi acionado através do Major Felipe e conseguiu constatar em flagrante a questão da Lei Maria da Penha. Como é que tem sido esse negócio também? Como é que vocês que trabalham no aspecto jurídico têm recebido e essa condição em que no Rio de Janeiro traz uma instabilidade e que deixa todo o país nesse clima de apreensão, de expectativa, Leonardo? A violência contra a mulher já é uma questão, infelizmente, questão cultural, né? A Lei Maria da Penha entrou em vigor, né, há 11 anos atrás e já veio justamente tentar coibir, eventualmente, qualquer violência contra a mulher. E de lá para cá, realmente, políticas públicas aconteceram para conseguir suavizar ou reduzir esse número de violência. Só que é um número ainda pequeno diante da quantidade de mulheres que são violentadas aqui em Maceió. Sim. Esse caso da imagem eu acompanhei bem. Eu conheço, inclusive, o agressor e a agredida, nesse caso. E pelas imagens... Juridicamente, houve uma agressão ali na opinião de vocês? Não, chega na condição? Não se discute que a agressão aconteceu. Por mais que se alegue que estava em estado de embriaguez, etc., mas a embriaguez não é capaz de excluir a responsabilização. Perfeito. Ela é capaz de atenuar eventualmente, né? Reduzir um pouco, mas não exclui, não. Então, é uma agressão injustificável. Eu lembro que eu faço parte de um grupo, inclusive, do WhatsApp, e na hora que ela sofreu a agressão, ela entrou no grupo para pedir socorro às pessoas. Eu só vi, depois de aproximadamente 1 hora, fui perceber várias mensagens quando eu vi ela, acabei de ser agredido, socorro, me ajudem. Aí foi a hora que o pessoal entrou em contato com a polícia, compareceu e aí realizou a prisão dele, que ele foi liberado 24 horas depois com o pagamento de uma fiança de R$10 mil. Foi fixado. Então, essas situações acontecem no cotidiano. Isso aconteceu, inclusive, no restaurante que é conhecido aqui em Alagoas, né, frequentado por pessoas que têm um poder aquisitivo alto, durante o dia, né, um bar movimentado e com câmera de segurança. Agora, imagine o que acontece em locais periféricos, em que não há câmera, não há ninguém para vigiar, e em uma situação em que impera o medo, né, o domínio do homem em relação à mulher. Então, o que acontece nessas regiões? Quer dizer, a violência ela é muito maior. Eu frequento pelo menos 3 semanas por mês o 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e percebo a quantidade absurda de mulheres que esperam atendimento pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, que faz um grande trabalho em relação a isso, mas a gente percebe que as políticas públicas são insuficientes para que isso, de fato, traga um efeito um pouco mais concreto e suavize a quantidade de agressões injustificadas que acontecem às mulheres, não só em Alagoas, mas no Brasil inteiro. É uma condição realmente que preocupa, né? E a justiça passa para a sociedade, sabe, pessoal, para o leigo, né? Para quem não está inserido de uma maneira direta no processo, porque todos nós estamos inseridos de alguma forma, né? Mas não tão diretamente, alguns, passa aquela sensação de não ter estrutura para julgar tantos processos, para poder colocar em andamento aquilo que está estabelecido por lei e aplicar o que está estabelecido por lei. Eu não sei vocês com esse olhar, mas eu acho que essa sensação é uma sensação que fica para quem participa, mas de uma maneira bem distante do processo, de uma maneira indireta do processo. Nós temos 11 anos, né? 11 anos. 11 anos da lei. Eu já tive casos de recepcionar casos de pessoas instruídas, independentes economicamente, mas quando vai fazer o custo-benefício, né, no caso, vai avaliar o dano que causa uma separação, colocar o marido agressor na cadeia, se explicar para o filho que botou o marido, isso ainda é um custo emocional muito grande. Sim, que a mulher carrega, sabendo que está fazendo a coisa errada, né, por se omitir, porque a agressão, o agressor, ele é repetitivo, né, no ato de violência, e aquilo não vai estancar. Vai aumentando a dose, vai aumentando. E assim, você tem casos de pessoas, independente economicamente do marido. Você imagine quando essa mulher é dependente de tudo do marido. Nossa. Né? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Como é que eu vou me sustentar? O que é que vai ser minha vida depois disso? Eu vou sair daqui para onde? Então, esse aparato de defesa, o Estado ainda não oferta para as mulheres, não ter dúvida disso.
E mesmo tendo esse aparato de defesa, ainda tem esse custo emocional da mulher botar o marido na cadeia, que não é o marido dela, é o pai dos filhos, e isso é uma decisão de um custo emocional muito grande. Muitas vezes, quando isso acontece, para ela tomar coragem e ir à polícia, ao Ministério Público, há uma história de agressão muito grande. Até ela tomar coragem, às vezes ela é reiteradamente agredida até finalmente ela conseguir essa disposição de ir aos órgãos públicos. É importante que o órgão público ofereça a proteção que ela precisa. Não é somente atender e pronto, tem que ter assistência social e acompanhamento também. A delegada da mulher, semana... Doutora Maria Angelita. Não, que veio aqui não? A atual. Eu vi na Gazeta... Sim, a atual, né, delegada da mulher. Falando da quantidade de casos que a delegacia já recebeu, cerca de 800 casos de agressões contra as mulheres, e boa parte das mulheres que foram lá denunciar os seus companheiros, o marido, etc., elas não voltaram mais, ou não voltam mais na delegacia. Exatamente por esse ambiente da insegurança, da insegurança pessoal, quer dizer, da questão da renda, da dependência, da questão dos filhos, toda essa complexidade que gira em torno da família. Isso, a mulher é o centro, ela é o centro da violência, ela é a principal vítima, e ela fica com essa carga, não só emocional, com a carga de fazer a gestão de tudo isso. Difícil. Acontece na periferia, na grota, no campo, e acontece na mais alta e seleta burguesia. Em Nova York, um empresário, que eu não recordo, lá de Santa Catarina, agrediu a mulher que era Luísa Brunet. Foi verdade. Está lá na televisão, escândalo no Brasil inteiro. Então, a agressão contra a mulher não é uma questão só, ela acontece talvez com muito mais incidência ou visibilidade lá na periferia e na classe média baixa, mas ela está em todos os lares. É verdade. E de todas as formas. Esse fato do restaurante, ele, como tomou uma dimensão enorme, porque pessoas de classe média, advogados, funcionários da Justiça Federal, filmado, quer dizer, a Câmara flagrou, é uma evidência tão grande que o sujeito não tem como esconder. É verdade. A polícia estava próximo, imediatamente foi olhar. Quer dizer, o ambiente do restaurante favoreceu, porque os garçons estavam lá juntos. Quer dizer, e a atitude de quem denunciou também. De quem denunciou. A vítima foi ágil, ela foi desprovida não pensou duas vezes, não, a minha imagem, será que vai, minha reputação? Não, ela foi, e a imagem dela será preservada por isso. Preservada no sentido de que ela reagiu a uma agressão injusta. Não é que a agressão justa. E qualquer agressão contra a mulher é uma agressão que você vai ter que... A mulher tem que se indignar. E todos nós, né? Um abraço, viu? Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Acho que o programa hoje foi um programa que deu para secar muito bem esses três temas: a situação do Rio de Janeiro, os números que são comemorados pelo governo de Alagoas em alguns municípios e a situação realmente de violência contra a mulher. Só para poder finalizar aqui o Segurança em Foco de hoje, Leonardo, bem resumidamente, nós citamos duas palavrinhas até para poder deixar num tom de compreensão para o nosso telespectador. Lei Maria da Penha é um crime afiançável, então, nesse caso? Ele pagou R$10 mil e está liberado, é isso? Ele pagou uma fiança para que ele tivesse direito de responder ao processo em liberdade. Não significa que ele não será responsabilizado, não é isso não. Possivelmente pela imagem, ele haverá sim responsabilização. Fiança no ambiente judicial, né? Na polícia não. Né? Isso, né? A polícia não pode fixar, né, nesse caso, porque a Lei Maria da Penha veda expressamente, mas a fiança foi paga com uma contracautela para que ele pudesse responder ao processo em liberdade. Perfeito. A responsabilização vai acontecer porque o ato praticado é injustificável. Latrocínio foi outra palavra utilizada pelo Flávio também. Gostaria que você explicasse juridicamente. A latrocínio seria o roubo seguido de morte. É o roubo qualificado pela morte. Seria basicamente você matar alguém para subtrair um bem. Muito bem. São as duas expressões para que a gente deixe claro para os nossos telespectadores. Flávio, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Magela, nosso Leonardo. Vamos encerrando o Segurança em Foco desta sexta-feira. Vem aí mais um programa campeão na programação da TV Mar Canal 25. E eu te espero. Você vai acompanhar a reprise desse Segurança em Foco durante a semana na programação da TV Mar. Grande abraço para você.